Daí galera, dar uns comentários e uma crítica de leve sobre o livro do Richard Dawkins, Deus um Delírio. Vamos lá então. O objetivo de Dawkins no livro, né, já é convencer os religiosos a abandonar a ideia de Deus, né, a crença em Deus. Ele realmente criou uma campanha contra a religião, né, e ele não quer mais saber de argumentar, debater, ele parte realmente para a ofensiva. Então o livro é um resumo de uma gigantesca crítica à religião, né? Mas não é uma crítica realmente embasada em argumento sério, né? Pro Richard Dawkins, crer em Deus é coisa de criança, é o famoso argumento da infantilidade. O que ele quer dizer com isso é que quanto mais criança, mais jovem, mais imaturo as pessoas são, mais elas tendem a acreditar nessa ideia de Deus, né? Então, quem for muito evoluído, né, maduro, tende a rejeitar essa ideia, né? Eu não concordo com essa ideia porque eu mesmo fui ateu quando era mais novo e depois de estudar eu resolvi, né, cheguei à conclusão de que o teísmo, né, é bem melhor, no meu caso o cristianismo. Como eu não sirvo de exemplo, né, vocês dão uma pesquisadinha aí sobre um filósofo ateu, né, um grande filósofo ateu, né, chamado Anthony Flew. Ele começou a acreditar em Deus depois dos 80 anos de idade. Sobre a educação religiosa nas escolas, Dawkins não é muito fã, mas para ele seria legal que tivesse, por exemplo, a Bíblia Sagrada, né, para a galera meter o pau na Bíblia, né? Mas com esse argumentinho ele só prova que a educação religiosa tem que ser levada a sério, porque se continuar do jeito que está, cada ano vai surgir 1 milhão de pseudo Richard Dawkins, né, por aí falando da religião sem estudar muito. Tem alguns erros assim, cruciais na obra dele, né? Por exemplo, na primeira edição ele chegou a copiar e colar uma frase do Google, né? E botou a autoria dessa frase como se fosse de Tertuliano, né? Só porque depois os especialistas em religião realmente avisaram para ele desse erro e ele arrumou o erro, né? Dawkins também falou, cara, que Martinho Lutero tinha dúvidas em relação à sua própria fé. Mas daí pergunto, como é que ele chegou a essa conclusão? Que escrito que ele leu? Ele não leu nenhum escrito, né? Ele usou citações da internet. Então o rigor acadêmico não existe no livro de Dawkins. Dawkins também tem aquela balela de que só a ciência pode provar Deus, etc, etc. Depois eu falo mais sobre isso. Um ponto legal no livro, que até fiquei esperando ver se saiu alguma coisa boa, foi que Dawkins discordou das 5 vias, né, ou 5 provas de Tomás de Aquino. Só porque ele parece que ou não leu Aquino ou não entendeu o que leu, né? Na verdade, Aquino ele não tenta provar a existência de Deus. O que Aquino fala é que existe uma coerência interna na crença em Deus, né? É aquilo que o Dr. Rodrigo Silva dizia, né? A fé é racional, senão não é fé, é fideísmo, né? Dawkins também apela para o princípio antrópico, né? Que nos debates acadêmicos esse argumento já é bem pouco utilizado, né? E quando é utilizado é bem rebatido. O princípio antrópico é mais ou menos assim, ó, quanto mais complexa uma coisa, mais difícil é a existência dela. Então, para Dawkins, a humanidade já ter existido é quase um milagre, né? Porque nós somos muito complexos, então para nós existirmos seria muito difícil. E se nós já somos complexos, imagina Deus, né? Deus é muito mais complexo. Então, nessa visão dele, Deus não deve existir, né? Porque quanto mais complexo for as coisas, mais difícil é a sua existência. Um argumento leve, fraco, né? Por exemplo, na física tem a famosa, né, a teoria do tudo, teoria unificada. A teoria do tudo ela é mais complexa do que uma teoria isolada. E o que não quer dizer necessariamente que a teoria do tudo não possa vir a existir. Dawkins tem aquela mania de achar que a ciência pode responder e provar tudo, que a ciência é onipotente, né? Mas não é bem assim, né? E Dawkins, como cientista, ele deveria saber. Por exemplo, a ciência não pode provar o que é belo e o que não é belo. Ela não tem como provar isso. Outra coisa, o sim e o não são 2 pilares essenciais para a ciência, né? Através do sim e do não tu consegue chegar às respostas mais variadas.
E o sim e o não pode ser provado através da ciência. O máximo que tu pode chegar a dizer é que sim e não é não, né? Não vai provar nada. E por fim, não dá para provar que a própria ciência ela é o único meio, né, correto de provar tudo, que ela é onipotente. Como é que tu vai criar um método científico para provar que a ciência é onipotente? Não existe, né? Então a ciência não prova tudo. Quem acha isso é Dawkins. Até parece que não conhece o método científico. Segundo Dawkins, né, ciência e religião estão travando uma luta de morte. Apenas uma pode sair vitoriosa, e deve ser a ciência. Até parece que ele está falando em nome de todos os cientistas do planeta Terra, né? Não existe muita briga entre ciência e religião, não. Só vocês dar uma pesquisadinha aí, ou olhar na telinha, né, que vai aparecer aí graças à edição, o Ronald Fisher, né? É um cristão anglicano e um dos nomes mais respeitados na teoria sintética da evolução. Tem o George Lamaitre, né, o primeiro a teorizar a hipótese do Big Bang, ele era um padre católico. Tem o monge Roger Bacon, dá uma pesquisada aí. Tem o Pascal, que é um físico cristão, que inventou, entre outras coisas, a primeira calculadora mecânica, que facilitou a vida de muita gente. E por aí vai, né? Então ciência e religião não estão em guerra, né? Só na cabeça do Dawkins. Dawkins dá para notar também que ele segue a linha de raciocínio de Feuerbach, né? De que Deus é uma invenção nossa para nos consolar. Ou seja, para ele, nós que desejamos que Deus exista, não realmente ele existe, né? Mas isso é outro argumento fraco, né? Nós desejar uma coisa não significa que ela não exista. Por exemplo, quando a gente está com fome, a gente deseja comida, né? Não significa que ela não existe. Mesma coisa com a sede, né? Quando a gente está com sede, a gente deseja água. Não significa que a água segundo Freud, né? Esse próprio argumento dele vai contra ele, né? Porque segundo Freud, o ateísmo é uma criação, né, pelo desejo humano de autonomia moral. Se for assim, então o ateísmo também não pode existir, né? Porque o ser humano, o Dawkins deseja isso. Outro ponto meio estranho de Dawkins é que Dawkins acredita que a crença em Deus é uma falha evolutiva, né? Assim se contradizendo, né? Pois segundo o darwinismo, tudo é uma cegueira, tudo é indiferença. Dawkins tem a mania de achar que só o religioso pode matar em nome da religião. O ateu nunca vai matar em nome do ateísmo. Ou seja, né, União Soviética, China, Camboja e inúmeros outros exemplos não existiu. Isso é tudo coisa da nossa cabeça. Outro erro crasso do Dawkins é ele achar que as três grandes religiões monoteístas são todas estritamente iguais. Na verdade, elas são bem diferentes, né? A única coisa que as une é o fundamento metafísico, realmente. Dawkins também usa a hipótese de Michael Persinger, de que a experiência humana religiosa está ligada a uma atividade cerebral patológica. Ele só esqueceu de dizer para os leitores dele que essa teoria do Persinger já está completamente esquecida e ninguém mais dá mais bola, né? É muito simplista dizer que a religião é causada por apenas um fator, né? E ainda mais um fator cerebral. Na verdade, a religião ela é muito complexa. Hoje todos os especialistas sabem que a religião é complexa demais, né? Para te botar ela como apenas um fator, né? Ou seja, é a mania do Dawkins de querer explicar tudo através da biologia. Dawkins, ligeiramente ele acerta num ponto, quando ele critica o fundamentalismo islâmico. Mas ao mesmo tempo que ele acerta, ele erra, dizendo que todas as religiões do planeta têm esse instinto genocida, né? Mas isso é uma generalização, né? A mesma coisa você está dizendo que todos os ateus são genocidas e potenciais porque Pol Pot ou Stalin foram, né? Dawkins também tem uma teoria bem canastrona, né? Que é de que se no mundo não houvesse religião, tudo seria uma paz. Isso é uma teoria que ele acha, né? Eu também posso achar o contrário, que se só houvesse religiosos o mundo seria melhor, né? Mas é tudo teoria idiota. Dawkins faz um erro muito grave a respeito de Jesus. Segundo Dawkins, Jesus era hostil aos de fora, né? Ou seja, hostil aos de fora do seu grupo. É um argumento idiota, né? Qualquer criança hoje sabe que Jesus
curou cego, curou leproso, jantou com rico, jantou com pobre, né? Deu um valor gigantesco para as mulheres. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano, né? E até mesmo os críticos do judaísmo, né, diziam, cara, que Jesus ele era muito aberto aos de fora. É completamente contra o que Dawkins está inventando aí, né? Dawkins também chegou a dizer que foi Paulo quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Vocês que estão ouvindo aí não têm obrigação de saber uma coisa dessa, mas Dawkins era para saber, né? Então, Dawkins nega o genocídio ateísta, né? Ele nega, por exemplo, o que Lenin dizia, né? Que o marxista deve ser um materialista, ou seja, um inimigo da religião. Ou as palavras de Marx, né? Que a religião é o ópio do povo. Né? Então houve sim genocídio ateísta, né? Para melhor análise e estudo aí, vocês podem pesquisar e comprar e baixar os livros do Dr. R.J. Rummel. R-U-M-E-M-M-E-L. Né? O bicho é um estudioso do tema e até cunhou um termo chamado democídio, que é morte por governos, né? Todos esses regimes comunistas, socialistas, materialistas, ateus, eles matavam milhões, não era em guerra não, era num momento de paz. Então hoje existe sim muitos estados ateus oficial, né, como Coreia do Norte, China, que perseguiram e perseguem muito a religião, né? Então esse argumento de que Dawkins nega os genocídios ateístas é uma furada. Eles existiram sim, e juntando todos os regimes comunistas socialistas aí, ó, mataram mais do que todas as catástrofes da natureza, guerra de religião, epidemia, tudo isso, né? Então galera, eu recomendo que vocês, infelizmente vocês têm que ler esse livro de Dawkins, né? Deus no Delírio, e depois recomendo que vocês leiam O Delírio de Dawkins, do casal McGrath, né? De Alistair McGrath e Joanna McGrath. É um baita livro, assim, os argumentos que eu usei aqui é 1% do que tem lá no livro, né? Então eu recomendo todos que leiam. E por favor, né, querem ser ateus, sejam, é o direito de todos, né? Mas estudem, né? Não vão atrás de Dawkins, né? Nesse livro o casal McGrath mostra que Dawkins não entende nada de religião, né? Até teve umas críticas sobre esse livro, né? Por exemplo, a revista Prospect, ela disse que essa obra de Dawkins é uma obra indolente e autocontraditória, né? Já se tem uns exemplos ali de contradição, né? Também tem o Terry Eagleton, fez uma crítica mais ou menos assim, ó, que Dawkins falando sobre religião é o mesmo que um torneiro mecânico falando sobre biologia evolutiva, né? Não existe fundamento, ele não é um especialista na área e fala inúmeros erros gigantescos, né? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, né? Até vocês lerem o livro, enfim, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Um abraço aí, fique com Deus.